Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa, o programa Em Pauta, que vai ao ar toda segunda-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 da TCM e também no nosso canal do YouTube, youtube.com/UERN-TV. Eu sou Carlos Pereira e, para comandar essa entrevista de hoje, eu estou aqui com meu colega Marcelo Augusto. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos que estão nos acompanhando, seja na TV ou no YouTube. É uma alegria fazer parte do programa de hoje. Pois é. E para o tema dessa semana, nós vamos falar sobre o Hitbox, que talvez muita gente não conheça, mas é um treino de alta intensidade, né? Embora ele seja revestido de uma dança, né? E para comandar para quem tem mais experiência, que pode falar com mais propriedade sobre isso, nós recebemos hoje Rayane Marinho, ela que é personal trainer e também já é coach de Hitbox há 6 anos, não é isso, Rayane? Seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, obrigada. Isso mesmo, há 6 anos já sou coach de Hitbox, né? E há 4 anos personal trainer. É isso. E a gente preparou para dar início nessa nossa conversa, a gente preparou um VTzinho explicando um pouco sobre o Hitbox lá que a gente conferiu na academia. Vamos ver aí o VT produzido pelo nosso colega aqui, Marcelo Augusto. O Hitbox é uma modalidade de treino funcional que mistura dança, exercícios aeróbicos e movimentos. Tudo isso ao som de músicas animadas e coreografias contagiantes. O Hitbox, muita gente acha que é uma dança, mas ele é um treino no ritmo da música que proporciona o emagrecimento, definição muscular de forma divertida. Aí muita gente pensa que é dança e não faz o treino. Aí quando vem pra cá, se diverte e treina ao mesmo tempo. Uma das grandes vantagens do Hitbox é que ele mexe com o corpo todo. Ele pode ser adaptado para diferentes públicos, crianças, jovens, adultos e até idosos. Rayane, primeiramente, a gente já viu aí o VT agora, eu queria perguntar a você, né, a gente viu aí um pouquinho do que é o Hitbox, mas muita gente também que não sabe o que é o Hitbox. O que seria o Hitbox, né? Você já há 6 anos já é coach, então você já tem uma propriedade maior para falar. No off você já tinha iniciado falando sobre essa questão de que muita gente às vezes diz que é só uma dança, mas que é muito mais complexo que isso. Você poderia explicar isso pra gente? Isso, o Hitbox é um programa de treino ritmado, né? Que ele mistura a alta intensidade do treino com o ritmo da música, né? Diferente da dança, ele é um pouco mais pesado, porque ele trabalha a musculatura e é essencial para quem quer também perder peso e ganhar massa muscular. A gente vê também que é um treino bem animado, né? Mas o que faz o Hitbox ser tão diferente de outras atividades físicas, assim, na sua opinião? Pronto, o Hitbox, né, como eu disse a vocês, ele é um treino. Então, ele chama mais atenção porque ele dá mais resultado em questão da perca de gordura, da ganho de massa muscular. E, querendo ou não, ele trabalha muito a mente, né, das pessoas. Então, ele é um treino bem intenso, né, que trabalha todo o corpo das mulheres aí, principalmente as mulheres, que é difícil você ver um homem fazendo, né, hoje. Você falou agora nessa questão de ser mais popular entre as mulheres, né? A gente, no dia que a gente foi fazer, na UVT que a gente viu agora, a gente viu também que era só o público em geral, era mulher, mas o que é que você associa do porquê ter muitas mulheres, ter uma procura maior pelas mulheres? Você poderia explicar um pouco do que pode ser, porque tem uma procura menor por parte dos homens? Pronto, é questão de coordenação motora. O homem ele tem menos coordenação do que as mulheres, então eles se envergonham mais em ir para uma aula de Hitbox, né? Porque falta de coordenação, então eles têm aquela vergonha. Então as mulheres ela é mais fácil de ter uma coordenação boa e entrar no ritmo da música do que o homem. Até sobre isso, né? É curioso, né? Porque eu já ouvi umas conversas, né? Que eu tenho uma tia que faz também Hitbox e tal. E ela já chamou meu tio pra ir. Ele também tem essa coisa até eu acho que por parte também um pouco do preconceito. O cara, homem, não tem homem lá, só tem mulher, né? Então, até nesse sentido, você acredita que também é uma prática que é viável também para homens que, por exemplo, estão no sedentarismo, não tem essa questão de fazer exercícios físicos? Você acha que seria interessante também? Você recomendaria para homens também melhorar até a questão motora?
Sim, com certeza. É porque geralmente o homem diz logo, eu não vou, é dança, né? Então, é muito bom para o homem que quer perder gordura, para aquele que quer sair do sedentarismo. Então, ele é um treino bom para qualquer tipo de pessoa. Questão de gênero ou não, ele é muito bom. Eu tenho uma amiga que ela gosta de fazer esse exercício do hitbox e uma curiosidade que ela procurou essa atividade física para emagrecer, né? O hitbox, ele ajuda nesse processo? Com certeza, a cada aula que você faz, seu metabolismo ele queima gordura até durante 48 horas, certo? Você faz a aula hoje, ele fica queimando 48 horas. Então, ele é interessante para perca de gordura. Essa questão até de regularidade na hora de fazer os treinos, né? Você falou agora que fica 48 horas, né? Queimando gordura. Então, assim, se a pessoa... Qual é o mais indicado na semana? A pessoa pode fazer, tipo, os 5 dias da semana, vamos dizer, se começa de segunda a sexta, ou tem dias específicos, adequados, você dá um descanso? Como é essa questão? Você pode fazer os 5 dias na semana, né? Só que existe a exaustão muscular. Então, tudo que você faz demais pode lhe prejudicar. Então, o correto seria fazer de 2 a 3 vezes na semana para você dar aquele descanso. Agora, se você é uma pessoa muito parada no final de semana, você pode fazer os 5 dias e descansar no final de semana. Agora, se você é ativo até no final de semana, o interessante é você fazer apenas 3 vezes na semana. Entendi. Mas existe um horário específico ou é todo horário assim? Não, qualquer horário você pode fazer. Qualquer horário? Você pode fazer até 2 vezes ao dia. Pode fazer uma de manhã e uma de noite. Mas é como eu digo, a exaustão muscular pode lhe prejudicar um dia, entendeu? Sim, sim. É muito como essa questão também até do treino, né? Por exemplo, quem faz para musculação, de carga muscular, né? Tem esse controle também, né? Então, para você ver, né, como existe também uma proximidade com o treino, né? Porque as pessoas achavam que é só uma dança, às vezes até pode associar como um hobby, vamos ali só dançar, mas não, tem a questão Tem a questão do treino, né? E também da fadiga muscular, né? Que você cansa para crescer o músculo. Então o hitbox, ele trabalha bem isso também. Sabendo assim, que você trabalha com diversos grupos, né, que podem praticar hitbox, né? Então, quais grupos, assim, você diria que é mais adequado fazer hitbox? Tem alguma restrição? Qualquer grupo de pessoas, qualquer faixa etária para praticar o hitbox ou tem alguma restrição? Pronto, a idade você pode fazer qualquer uma, certo? Eu tenho uma coach que ela tem uma avó de 80 e poucos anos que ela faz, entendeu? Mas é no limite dela, certo? Quem não pode fazer? Pessoas hipertensas, grávidas, só se for passado pelo médico, e crianças a menos de 13 anos não pode. Porque a criança ainda está desenvolvendo, né? Possa ser que se lesione e aquela musculatura dela não chegue a evoluir futuramente. Sim, sim. Então, nesse caso, essas restrições também se adequam à idade, à condição física, não é isso, né? Isso mesmo. Ah, sim. Eu tenho uma curiosidade. Quando eu fui fazer lá a matéria, né, eu vi que o pessoal é bem animado. Eu queria saber, durante os treinos, como é que você faz para manter a galera motivada naquele ritmo ali? Primeiro, a gente tem que criar uma intimidade com o público, né? Para saber o que o público gosta. A gente procura as músicas mais animadas que tiver e a gente dá aquela puxada no grito, né? Que é o que anima elas. Elas adoram gritar. Então, o que anima mais elas é o grito, certo? Mas sempre procurar uma música mais animada. Aí, quais são os tipos de música, assim, animada? Existe algum estilo, alguma preferência? Não, geralmente não. É MPB, sertanejo, variadas músicas. Ah, entendi. Ainda até pegando esse tópico, né? A gente viu no dia que a gente fez o VT essa questão também que elas se sentem muito engajadas com essa questão do grito de guerra, porque parece muito um grito de guerra, né? Isso. Então, nesse sentido, com essa intimidade, até para a questão sociável, né? Como é essa relação que vocês criam com os alunos dentro do hitbox? Certo, a gente sempre cria um grupo, né, no WhatsApp, e a gente procura ao máximo sair juntas, que é para a gente ir conhecendo o aluno, né, para saber do que o aluno gosta, do que ele não gosta. A gente vai sempre perguntando, essa aula tá boa para você, né, tá lhe incomodando em alguma coisa? Pronto, eu tenho alunas evangélicas, e a música pega muito, porque no hitbox não tem músicas evangélicas. Então, quando elas chegam, eu faço, eu vou botar uma música mais leve, certo? E se você se sentir incomodada, você chega e fala, e a gente vai trocando, entendeu? Você tem que criar aquela toda intimidade com o aluno. Então quer dizer que vocês já pensam também até essa questão das músicas a partir desse contato, né? A partir desses grupos, né?
Então, é bem legal, né? Eu não A gente vai sabia. procurando o gosto musical, né, de cada um. Tem gente que não gosta de sertanejo, então a gente acaba não passando. Então a gente vai sempre escolhendo assim, perguntando a elas. E questão assim, você como professora, já coach, já de muito tempo, você que também até criou amizades, assim, tem alguma história de pessoas que você conheceu dando essas aulas e que hoje já, primeiro, já está ali no Hitbox, não deixou, e que você criou uma amizade, até com as outras meninas também? Eu tenho uma turma muito antiga, que não é mais minha, né? Eu passei ela para outra coach, então todo mês a gente marca de sair, né? Porque geralmente a pessoa vai lá também para esvaziar a mente. Então a gente vai conversando, fala, vamos sair. Então é uma válvula de escape para elas, entendeu? Aquela brincadeira, aquele conhecimento. Então a gente sempre procura sair juntas uma vez no mês. E para quem nunca participou, que vai participar pela primeira vez, né, que vai começar o Hitbox, qual o primeiro passo para entrar no Hitbox? O que você mais recomenda assim? É você ter força de vontade, disciplina e foco, né? Porque você tem que fazer por você e não pelo que o outro está dizendo. Então você vai lá, mete a cara e tem que começar a fazer. Isso, legal. Você como coach que já acompanha essas meninas por perto, tem alguma história assim de superação? Porque a gente também percebe que existe um perfil entre as meninas que entram, que muitas das vezes é porque elas são sedentárias, estão começando agora um tipo de treino que para elas vão se divertir, é até mais divertido do que musculação, né, para muitas. Então tem alguma história de superação de alguém que entrou até desmotivado e aí começou ali e através do Hitbox começou a outras práticas de esporte, seja corrida, que hoje é um hobby aí, ou musculação mesmo? Pronto, eu tenho uma aluna que ela nunca fez nenhum exercício físico, né? E ela ia passando na rua, eu disse, mulher, vamos fazer uma aula de Hitbox? Ela disse, não sei nem o que é. Aí eu fui explicar a ela, né? Ela começou a ir para aula de Hitbox e hoje ela é focadíssima até mesmo na academia. Então ela faz o Hitbox e faz a musculação. Só para a gente fechar esse bloco, eu queria perguntar para você, para quem ainda está nessa coisa do sedentarismo e tem dúvidas para onde começar, o que é que você indicaria? Primeiro, né, você tem que passar por um médico, né, para saber como está a sua saúde, para saber o que é que ele lhe indica, né? Se ele indicar você para ir para academia, ótimo. Se indicar fazer um cardio, aí você vai e procura ou a corrida ou o Hitbox, mas um cardio que você comece leve para depois você ir aumentando aos poucos. Muito bacana, muito interessante mesmo essa parte, né? Existe todo um cuidado por trás, antes até mesmo de começar, né? O papo tá muito bom, mas agora a gente vai pegar um pequeno intervalo, certo? A gente volta já já. Não saia daí. Temos um recado para você que assiste televisão por uma antena parabólica convencional como essa. O sinal 5G que está chegando ao Brasil pode prejudicar a qualidade da transmissão de TV que você recebe via satélite. E para continuar assistindo à programação do Futura com qualidade de imagem e som, você precisa fazer a migração para outro modelo de antena. Acesse o site sigaantenado.com.br e informe-se sobre a agenda de migração da sua cidade e comece a receber o sinal 100% digital com as novas antenas parabólicas. Prepare sua emoção para as histórias que eu vou contar. Eu sou Ciro Pedrosa e anuncio a nova temporada do programa que faz história na televisão do Rio Grande do Norte. Me chamava de professora, é tanto que eu sempre digo que eu sou professora e sou uma professora muito feliz. Novos personagens, muitas histórias, sempre uma revelação. Eu tô até me arrepiando de emoção, de pensar como era difícil. Toda terça, a partir do dia 11 de março, 9 da noite, com reprise às quintas, 3 da tarde na TV Universitária Canal 5.1 ou no youtube.com/TVURN. Eu vou estar lá, eu não perco nem morta. E toda quinta, no Pingo da Meio-Dia, na UERN TV em Mossoró, canal 23.1 da TCM. E às 12h30, na FM Universitária 88,9. No dia em que senti
a força que há em mim. Nesse dia eu vi o medo desaparecer, sumir. É tão bom que seja assim. Essa força está em mim. Estamos de volta com o nosso Em Pauta dessa semana, que está falando sobre Hitbox. Rayane, você já tinha falado já no primeiro bloco sobre essa questão da preparação dos alunos antes mesmo de entrar no Hitbox, né? Mas para quem já entrou, por exemplo, existe um tipo de preparação pré-treino, assim, até de questão de suplementação? Como é esse acompanhamento para essas pessoas que vão começaram a treinar, mas que naquele momento pré-treino, antes de começar a dançar, como é feita essa preparação? Certo, a gente indica muito o aluno a ele não comer pelo menos 30 minutos antes da aula, porque é uma aula de alta intensidade, certo? Em questão da suplementação, tudo tem que ser passado pelo nutricionista, só que a gente disponibiliza o cardápio alimentar, né, para ele ter toda aquela dieta, aquela regularidade da comida. Mas a questão do pré-treino tem que ser passado pelo nutricionista ou até mesmo cardiologista, né? Porque a gente nunca sabe se a pessoa tem problema de coração ou algo do tipo. Então tem que ser todos os exames para poder passar bem certinho. O que eu acho muito interessante é que muita gente acha que precisa estar em forma, né, para começar. E assim, mas como você acabou de mencionar, né, qualquer pessoa pode começar do zero. Eu queria saber, assim, a alimentação, ela ajuda? Com certeza, né? É um dos princípios mais importantes, é a alimentação, sono e treino. Né? Você tem que conciliar os três para você ter um bom resultado, porque se você pecar em um, os outros dois não vai ter o resultado que presta. Certo? Então, você tem que dormir bem, se alimentar bem, né? Eu gosto de comer pizza. Tá, mas coma a pizza no final de semana. Não passa a semana comendo a pizza, entendeu? Então, você tem que ter toda essa regularidade para poder ter o resultado do Hitbox. E até falando em questão de alimentação, Rayane, como é feito, por exemplo, porque você tem que se basear se o aluno for diabético, se ele for também tiver problema no coração. Então, como é também essa questão da alimentação? Existem alimentos que meio são aqueles alimentos coringa que está em toda dieta? Tem algum tipo de alimentação que é mais indicada, assim mesmo, que serve para todas as pessoas que estão no Hitbox? Sim, geralmente para todo mundo, né? Não só quem está no Hitbox ou qualquer outra prática de atividade física. Os alimentos mais comuns é o frango, o ovo, o arroz, a batata e a suplementação. Né? Então, você tem que organizar muito e não comer o doce, não comer a massa. Mas eu como macarrão. Macarrão é massa. E tudo que é massa se transforma em açúcar. Né? Então, você tem que ter todo esse controle e essa ciência do que está comendo. Você já acompanha as turmas há um tempo, né? E queria saber, assim, eu tenho uma curiosidade, quais são as mudanças que mais chamam a atenção dos alunos quando vocês passam as aulas, assim, para eles? Pronto, eles gostam muito de treino novo. Saiu treino novo, no Instagram eles já mandam, pega aí essa daí para amanhã, né? Como se fosse uma coisa rápida e simples, né? Então eles são muito atentos a isso. A questão, saiu treino novo, eu quero amanhã já. Então a gente demora pelo menos uma semana para pegar e para passar tudo que é novo. E como é feita essa questão de transição, né? Que você falou agora que sempre tem novidades, né? Novos tipos de treino. Então como é também que vocês organizam essa rotina de treino? Tipo assim, aqui é um tipo de treino, então a gente por fases, vai ficando mais difícil. Como é também feita essa divisão para quem está começando e aí tem um nível intermediário, adiantado? Tem alguma coisa do tipo? Na verdade, não. Né? A gente, monta, a gente chama de playlist, né? Porque são músicas. Então, a gente monta a playlist durante todo um mês. E a cada mês a gente vai aumentando a intensidade, que é para ver o resultado. Igualmente na musculação. Você passa com o mesmo treino de 1 a 2 meses, para poder ver o resultado e trocar. Não adianta você botar toda a aula música nova, porque seu músculo não vai se acostumar com aquele treino, entendeu? Tudo é novo, então ele não vai ter resultado. Então tem que ter a constância de todo mês ser a mesma coisa. E o Hitbox, ele trabalha muito com a autoestima, né?
Ele eleva também bastante. Eu queria saber como é que você vê essas mudanças assim no dia a dia das aulas. Pronto, a gente vê muito na questão do peso, né? Quando ela chegar, essa roupa coube em mim hoje, né? Então elas ficam muito felizes. E a gente que é de fora, a gente vê mais resultado em você do que você mesmo no espelho, né? Tem aluna minha que faz, ai, Raina, eu tô gorda, mas ela já emagreceu um bocado, mas ela não consegue ver. Então a gente que mal vê, por exemplo, vê 2, 3 vezes na semana, a gente consegue ver a diferença, entendeu? Uhum. E aí? Tem muita gente que tem uma vida muito corrida, né? Eu acredito que boa parte também dos alunos, muita gente trabalha durante o dia e coisa do tipo. Então, também, como é feita essa motivação? Porque, assim, normalmente o hitbox, ele tem um horário fixo, ele é de dia ou de noite, porque, assim, a maior parte de minhas tias, por exemplo, todo mundo que a gente vê, treina mais à noite, né? Então, como é que vocês lidam também com essa coisa de incentivo? Olha, você passa o dia aqui fora, então você vai começar a treinar. Existe uma certa preguiça em algum nível dessas alunas que você tem, ou não, ou as pessoas realmente vão ali sempre e não deixam por nada o hitbox? Pronto, geralmente minhas turmas era de manhã, cedo, né? De 5 horas da manhã. Então a preguiça maior delas era acordar para ir pular, como ela diz, né? Então a gente sempre incentiva assim, se for de manhã cedo, é bom que você comece seu dia bem ativa, né? Você não vai ter aquela preguiça durante o dia. E geralmente quando é à noite, a gente diz que é uma válvula de escape, é seu descanso. Aqui é seu descanso, onde você cansa o corpo e descansa a mente, né? Então tem toda essa motivação, a gente vai sempre falando com elas para motivar para elas continuarem aí, mas não tem horário certo, né? Geralmente a gente também trabalha com online, que a gente disponibiliza a aula 24 horas. Então, eu só tenho tempo no meu horário de almoço, então faz lá no seu horário de almoço. E como é que funciona? Até você falou questão online, tem uma procura muito grande pelas aulas online também, às vezes até por não poder se deslocar até a academia? Sim, tem gente que não gosta, né, de academia, tem vergonha. Então, o online ele começou a partir da pandemia. Como a gente não podia dar aula, então a gente desenvolveu o online, né? Então, elas procuram muito, porque como fica disponível, elas fazem no tempo delas, né? No tempo que tiver livre, principalmente quem tem filho, quem trabalha o dia todo. Então, ela fica lá disponível o dia todo. Então, ela vai ter porque ela procura de fazer a qualquer horário que ela tiver livre durante o dia. E até se tocou nesse ponto da pandemia, o hitbox ele não é de hoje, né? Já é uma coisa que já vem há muito tempo. Mas você acredita que, de alguma forma, até no período da pandemia, muita gente se interessou? Porque, assim, durante a pandemia teve um período que ficou tudo fechado e as pessoas não podiam se deslocar até a academia. Então, como é que você avalia também até o interesse dessas pessoas a partir também da pandemia que começaram a treinar em casa? Pronto, a procuração foi maior, né? Porque não tem como você levar uma academia para casa, né? Não tinha aula de fit dance online, então o que pegava muito era funcional e hitbox, que dá para você fazer em casa. Então a procura foi maior e foi aí que o pessoal conheceu mais ainda o hitbox, né? Foi a partir da pandemia. E só continuando só nesse tópico, né? Como é que para vocês, professores, foi lidar com isso, né? Porque eu acredito que nesse período que vocês começaram a parte mais online, como era também a preparação do professor, que está longe das academias, mas que tinha que passar essa rotina de treino para essas pessoas? Se torna um pouco mais difícil, né? Porque a gente é acostumado a aquela gritada, né? Aquele pessoal ali todo reunido. Então, para a gente fazer sozinha na nossa casa é mais difícil, né? Se torna uma coisa mais monótona. Mas foi uma das melhores coisas ter acontecido, porque você proporciona para o público de casa e proporciona para o público da academia, né? Então, é um agregando o outro. Deixa mais democrático até, Isso. Né? E quando bate o desânimo, assim, que eu queria saber o que é que vocês costumam dizer para quem quer desistir, tipo assim, porque tem gente que não consegue fazer os exercícios intensos, aí bate aquele desânimo, sabe? O que é que vocês fazem, assim, para motivar aquela pessoa a não desistir? Pronto, geralmente nas minhas aulas, eu dou aula de frente para o espelho. Então, eu fico olhando todo mundo, né? Então, quando eu vejo aquela parando, assim, já faz sentando, eu já vou perto, eu faço, o que foi? Ela faz, não estou conseguindo. Eu faço, vamos adaptar. Então, tudo tem que ser uma adaptação, certo? Tem muita gente que tem problema no joelho, então ela se sente desmotivada, eu não posso pular, então não vai funcionar em mim. Mas se você fizer adaptado e você fizer correto, vai funcionar em você também. Até uma dúvida, né? Você falou agora da questão dos espelhos, né? Normalmente as pessoas treinam o hitbox
se olhando no espelho, né? Então, como é essa questão? Ela já é pensada pelos professores de uma forma até de você se ver no espelho ali praticando aquele exercício, você se ver ali enquanto pratica esse esporte. Como é que é pensado? Existe uma lógica também por trás disso? Na verdade, a gente tem toda uma preparação, né? Se for de frente para o espelho, você puxa o treino para um lado. E se for de frente para o público, você puxa o treino para o outro lado. Então, a gente tem que sempre pensar em um aluno puxar o treino para a direita. Então, a gente tem que ficar com isso na cabeça. E a gente que está de frente para o espelho, a gente não se olha. A gente olha quem está atrás, entendeu? É difícil a gente olhar para a gente, porque a gente fica de olho em quem está fazendo os exercícios. Ainda, para vocês que são professores, como é que é essa relação também a relação de vocês que têm com esse esporte, com essa prática, com o hitbox? Porque a gente vê que exige muito do professor, porque o professor é aquele que vai levantar o ânimo das pessoas, ele não para um segundo. Então, existe também uma questão até de paixão dessas pessoas com o hitbox. Então, como é também a relação do professor nessa questão de motivar e se sentir motivado sem deixar a peteca cair? Pronto, né? O que motiva a gente é saber que a gente vai entregar resultados, né? Que a gente vai estar mudando vidas, mudando mentes, né? Porque, tipo assim, existe muita pessoa que vai ali, presta a ter uma depressão, né? E a gente consegue mudar a cabeça dessas pessoas. Então, isso é uma motivação para a gente. E questão do treino é pesado para a gente. É muito pesado porque a gente tem que dar 45 minutos, 1 hora de aula sem parar. Então, é muito cansativo. Mas a gente não pode desistir, porque se a gente desistir, o aluno também para. A gente vê também que o hitbox ele é para todas as idades, né? Tanto para crianças, jovens, idosos. Há muita procura de pessoas idosas procurando para fazer esses exercícios? Sim, idosos e crianças, só que as crianças é a partir de 13 anos, né? Devido ao crescimento. Mas a procura de idosos é altamente grande, né? Porque a maioria dos idosos não gosta da musculação, não gosta de ir para academia. Então, aquele treino ao ar livre é melhor para eles. Então, é uma procura muito grande. Na sua visão de coach, né, quais são os principais, o maior desafio para a pessoa que quer começar a treinar em si, né, e aí, seja qual for a idade, qual é o principal desafio para essas pessoas? A questão do desafio é a pessoa não se alimentar, né? Tem muita gente que não quer deixar de comer o que come para ter um resultado bom. Então, eles botam isso na cabeça, se eu não deixar de comer, eu não vou conseguir treinar. Então, você tem que começar primeiro para depois você começar o outro. Vá primeiro para a academia e depois a gente vai mudando seu pensamento sobre a alimentação. Então, a gente vê também que realmente é uma questão de que você se doa, tem que se doar também, né? Para que você tenha os melhores resultados, né? Ainda em questão de alimentação, qual é o tipo de dieta? Porque a gente já falou um pouco das pessoas que já são com a idade mais avançada, mas e quando é mais jovem, que tem mais energia? Como é feita também essa disposição de alimentação? Como é feita também a preparação? Existe alguma diferença entre os treinos também de idade? Não, os treinos na verdade não existem, mas a questão da alimentação, o jovem ele vai ter disponibilidade de tomar mais suplementação. Né? Quanto mais suplementação ele tomar, mais energia vai dar. E você sabe que a pessoa jovem ela tem mais energia do que a pessoa idosa. Né? Então, tem toda essa preparação da alimentação, mas o treino continua o mesmo. Quando vocês vão treinar, existe algum tipo de música que ela exige mais como é que eu posso dizer? Mais... Isso, exatamente. Mais coordenação motora. Existem umas péssimas que a gente que é professor, às vezes, demora muito a acompanhar. Então, a gente todo mês tem um treinamento com a nossa líder, né? Para ela tirar nossas dúvidas, porque tem exercício que é muito puxado. Então, a gente não sabe, às vezes vai uma perna para o lado, o braço para o outro. Então, tem aquela coordenaçãozinha que a gente tem a dificuldade, né? Mas tem toda uma preparação antes da gente passar para os alunos. E para dar aquele recado para quem está nos assistindo, o que é que você diria para quem tem um interesse no hitbox, assistiu o programa, às vezes conheceu agora e está pensando em dar uma chance no hitbox? O que é que você diria? Pronto, vamos começar, né? Vamos ter foco, disciplina e procurar a aula mais próxima da sua casa ou até mesmo online, né? Para você dar aquele primeiro passo em mudar a sua vida e mudar a sua mente. É isso, Rayane. Nosso programa, infelizmente, a gente já está chegando ao fim, né, do nosso tempo. Então, queria primeiramente agradecer a sua participação, por ter tirado muitas dúvidas, ter esse bate-papo que é muito interessante, que fica até de recomendação para quem
quer começar no Hitbox. Então, primeiramente, agradecer a sua presença. Obrigada a vocês pelo convite. Agradecer também a presença do nosso colega Marcelo. Muito obrigado. Eu também gostaria de agradecer a presença da nossa convidada, né? E com certeza foi uma conversa aqui bem produtiva. É isso. Então, o nosso programa vai ficando por aqui. Você pode continuar nos acompanhando, seja no nosso canal no YouTube, youtube.com/UERN-TV, nas nossas redes sociais, especialmente lá no Instagram, e também acompanhar os nossos programas, as novidades de outros programas daqui da TV. Então, nos vemos na próxima semana com mais uma edição do programa Em Pauta.